Oi, gente, seja bem-vindo a mais um Isbel Talks, né, nesse mês da mulher que foi e tem sido tão especial pra gente. E hoje a gente tá aqui no último episódio, pelo menos desse mês, né, onde a gente tem trazido mulheres inspiradoras para incentivar você a estudar teologia, buscar e conhecer mais o Senhor, né? A gente tá aqui no Isbel e que é uma instituição que tem incentivado e tem ajudado tantas mulheres nesse processo, tantas pessoas nesse processo, né, nessa jornada da teologia. E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para a nossa denominação, que é a nossa pastora Marinês Cândido. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, Júlia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria que a senhora se apresentasse, né, para quem não lhe conhece, quem é Marinês? Uhum. Bom, sou Marinês Cândido, Marinês de Azevedo Cândido, mas eu recebi o Cândido do meu marido precioso, né, Sandro, também pastor, e a gente está casado há 30 anos, agora em dezembro vamos completar 30 anos, e a gente se conheceu servindo a Deus, né, em Maringá, a gente se conheceu eh, fazendo lá, principalmente foi interessante, eu e Sandro, que a gente começou a meio assim, né, dar umas paqueradas, Sim. quando a gente estava preparando um jantar do Dia dos Namorados lá na igreja de Maringá. Ó, bem propício. E a gente começou a servir junto ali, fazer toda a organização. Aí chegou na hora de ir pro jantar, tinha que ir em par, né? Aí nós fomos juntos. Que legal! E aí tem toda uma história por cima, né? E a senhora é pastora, né? Sou pastora. Da missionária? Sim, eu sou pastora. Eu me formei, eu terminei em 1999. Aí desde então, mas em tempo integral no ministério eu tô desde 1995. Ó, bastante tempo já, Sim, 30 fui anos. pastora na igreja de Maringá por muitos anos. Estou há quase 12 anos aqui na comunidade Shalom em Londrina. Muito bom receber a senhora aqui hoje, Ah, né, para obrigada. falar de assuntos que passam pela nossa vida, né, pela nossa história. E não tem como começar diferente. Eu queria saber, conhecer um pouquinho do seu testemunho. Como a senhora conheceu Jesus, né? Porque Uhum, eu acho que tudo que vem depois começa desse ponto de partida do nosso novo nascimento. Então, como foi essa sua experiência de conhecer Jesus? sim. Eu me considero assim, que sempre fui uma pessoa apaixonada por Deus. Sim. Fui muito religiosa sempre, sempre envolvida com a religião. E já sabe, né, quando você se volta para Deus, inclina o coração para Ele sempre vai dando mais, vai dando mais, vai dando mais. E na Casas Pernambucanas, onde eu trabalhei por 4 anos, Hum, tinha uma caixa lá, Eleide, e um pacoteiro, né, adolescentinho, naquela época trabalhavam bem jovens, sim. né, e que era o Orlandinho, Orlando Júnior. E eles ficavam assim, falando, eles já eram cristãos convertidos, né? Falavam de Jesus para mim, mas de uma forma bem sutil, através de relacionamento, de amizade. E acabou que eu fui ficando curiosa, né? Fui me interessar, porque eu já tinha muito interesse por Deus. Eu fui ficando mais curiosa. Daí eles me apontaram, nenhum pertencia à Igreja Missionária de Maringá, mas Uhum. eles me apontaram que era uma boa igreja, estava vivendo um bom momento. E eu fui lá num culto das 5 da tarde, o culto dos velhinhos, e o pastor Clevenger, que era um convidado, estava lá pregando, que era aqui professor, missionário, diretor do Isbel, e ele estava lá, aquele sotaque carregado americano, né? E, nossa, meu coração, assim, foi preenchido. Eu fiquei muito impactada, fui sozinha, jovenzinha, e, assim, a pregação dele foi entrando no meu coração. A música que acho que já estava inclinada à teologia, né, Uhum. porque a música que mais, sim, tocou meu coração foi Romanos 10, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação, Nossa, aleluia, grande salvação. que linda. Aí o pessoal fica admirado, nossa, como que essa música, né, E que te ficou guardada, impactou. né? Não, nunca mais esqueci. Nem se canta muito ela, mas Aham. eu nunca mais esqueci a letra. E aí eu me apaixonei por Jesus, pela teologia, pela igreja, por tudo, me rendi completamente, nunca mais voltei atrás, né? E desde então eu ando com Jesus. É em agosto de 1989 que isso aconteceu, no culto das 17 horas. Oh, que legal. Muito interessante, é muito bom, né? Que a gente vai ouvindo as histórias das pessoas, a nossa história,
e vai vendo a importância que outras pessoas, às vezes, nem elas têm a ideia de quanto elas foram importantes na Sim, nossa vida, né. sim, E eu sim. acredito que, a gente tá ali na vida, no dia a dia com as pessoas, falando de Jesus é tão importante, né. Até Sim, aqui no podcast, às vezes a pessoa tá no YouTube, vê o vídeo e vai assistir, e de alguma sim. forma o Senhor fala com ela. Então, como é bom a gente ter pessoas, né, que falam do amor de Jesus pra gente. É, um adolescente e uma senhora mais velha, tiveram o mesmo grau de importância ali, como é importante no nosso trabalho a gente está em missão, né. É, muito bom. E isso também me faz perceber o como a gente às vezes tem a ideia, né, desse evangelismo só na rua, assim, distribuindo, versículo, né, ou às vezes, pregando mesmo, mas você vê que no dia a dia, no trabalho, essa é a verdadeira teologia, como a gente fala, né. Sim, porque eles estavam era na vida, né, era aplicada à vida mesmo. É, que interessante, muito A gente legal. passava horas juntos ali, né, no trabalho, não tinha movimento, então encostava ali no balcão dela, ou ali no né, onde fazia os Uhum, na vida pacotes. comum mesmo, né. Sim, ali no trocando figurinhas ali no dia a dia. É muito bom para quem tá ouvindo a gente, que às vezes pensa: "Ah, mas eu não sirvo na igreja", às vezes não se entende, né, no ministério, mas o Senhor colocou você nesse lugar, né, o Senhor Uhum. colocou você aí, e você pode ser uma luz, uma bênção aonde você tá, Sim. né. E aí a senhora falou que já surgiu esse desejo, assim, né, a senhora sempre teve esse anseio mesmo de buscar Deus, como falou, né. E como foi, assim, a senhora foi buscar a sua formação aqui no IBEL primeiro, já tinha outra formação? Quais são suas formações? Como foi esse processo? Eu tinha muito desejo de quando eu encontrei Jesus, eu já encontrei minha vocação, né, meu Uhum, chamado. Mas, não havia muito espaço, assim, para mulher, sim. não era algo assim que, eh, reconhecido. Uhum, Não espaço, eu sempre tive espaço para servir na uhum, igreja, mas reconhecido ou assim estar como pastora, né. entendi. Mas o chamado estava ali dentro do meu coração desde o primeiro dia, eu buscava isso, mas tinha as barreiras, da época, do momento Sim, sim. mesmo, mas eu servia muito na igreja, nunca fui impedida, assim, de estar na liderança, primeiro ali na liderança dos jovens, depois o ensino na Uhum, igreja. Ah, fiz um curso básico em teologia lá em Maringá mesmo, muito bom, de 2 anos, e sempre demonstrando, né, e eu preciso agradecer ao pastor Jacó, assim, que ele também, eh, me ajudou, né, a quebrar essas barreiras, né, esses impedimentos que tinha para mulher, mas eu fiz o curso básico, e aí eu fui me apaixonando mais ainda pelo estudo mais aprofundado da palavra, pela teologia, o conhecimento bíblico. Eu lia muito a Bíblia, mas eu uhum. não tinha estudado a Bíblia, né, então é diferente. É, eu também, eu até compartilhei no outro episódio aqui, quando eu comecei eu queria estudar só a Bíblia, não queria estudar outras coisas, assim, e depois que foi surgindo interesse. Sim, nossa, eu me apaixonei pela Bíblia, mas eu queria me aprofundar, né, então isso a gente precisa Sim, com é muito certeza. importante a gente ter o apoio de outras pessoas, né, a É, gente não consegue sozinho. Tem o Espírito Santo que ilumina a palavra, mas Deus capacitou tantos mestres, e a gente tem que aproveitar disso, é né. verdade. Inclusive eu quero incentivar, né, você que está assistindo aqui, a pastora falou que ela começou com um curso básico, né, às vezes a gente pensa: "Ah, eu não tenho tempo para fazer uma faculdade agora, parar minha vida para fazer", mas a gente pode começar com pequenos começos. Então, a gente aqui no IBEL, né, que é uma instituição séria, está aqui há mais de 70 anos, você pode fazer parte disso, você pode estudar, a gente tem curso avulso, se você é daqui de Londrina, né, a gente chama avulso, que você pode escolher um curso que você se interessar. A gente tem vários temas, ao longo dos últimos podcasts a gente falou de alguns, algumas matérias que são ensinadas aqui. Então você pode buscar, se interessar, entre em contato, né, e talvez você se interesse por alguma matéria, começa com o básico, começa com uma, e aí eu sei que o Senhor ele vai despertar você talvez para estudar mais, querer mais. Se você não é daqui, a gente também tem o curso EAD, né, e se você quiser estudar mais ainda, a gente tem os cursos também, o eixo ministerial, né, e pastoral, para que você possa realmente conhecer mais o Senhor, né, estudar e se aprofundar mais. É, uma coisa bacana, assim, quando você está estudando, seja EAD ou presencial, a gente tem Uhum. os colegas, né, tem pessoas, assim, para Sim, você debater. Então isso aí, esse ambiente, assim, né, foi muito gostoso, né, foi muito importante. E tudo isso o Sandro estava comigo, a gente não namorava ainda no vocês eram início, amigos? a gente era amigo, né. Uhum. Ah, aí tinha
um senhor, né, um irmão muito querido lá, tem uma joalheria Uhum. bem do Marçal lá, bem antiga em Maringá, e ele estudava, assim, ele também estava muito apaixonado por Jesus, e ele perguntava para mim, para o Sandro, assim, vocês são irmãos? Daí a gente falava, não, a gente é só amigos, assim, então orem, então ora. Às vezes as pessoas percebem antes da gente, Ele né? falou, vocês vão casar. Porque a gente tinha o mesmo objetivo, a gente amava Jesus, a gente queria né, ter a vida pastoral, a gente, nossa, tudo combinava, e ele percebeu isso, Uhum. e falou assim, tudo aconteceu conforme ele disse, né? É engraçado, porque às vezes as pessoas percebem antes da gente, né? É, Tenham pessoas de Deus na sua vida, isso é muito importante, aham. né? Que às vezes elas olham ali e têm um olhar diferente. Eu e Davidson também, a gente era muito amigo, né? A gente começou sendo muito amigo, passou um tempo, assim, a gente servia junto no ministério e tudo. E eu lembro até que quando ele começou a se interessar por mim, eu fiquei um pouco em crise, assim, não, ele é só meu amigo, eu não quero. E depois eu fui percebendo que eu também gostava dele. É legal porque assim, quando você tá dentro desse ambiente, então Uhum, é um ambiente seguro também, porque as uhum, pessoas estão ali, elas têm verdadeiro interesse, né? Se elas estão estudando, estão pagando um preço de estar ali, né? Se dedicando ao estudo da teologia, da Bíblia. Então você tem também colegas, ou seja, para amizade, parceria de vida, né? uhum, Carregar o jugo, sim. ou mesmo, né? Uma construção de uma família no futuro. É um ambiente seguro ali, as Sim. pessoas estão com o mesmo objetivo. Então é um Uhum. lugar assim, realmente de conexões importantes. É importante a gente sempre se cercar de pessoas que amam o Senhor, né? Sim, Que às vezes, quando a gente às vezes pode estar meio perdido, assim, alguma coisa, essas pessoas elas vão nos ajudando. E aí, é. da mesma forma, quando elas tiverem um pouco, a gente vai ajudando e a gente Sim, vai é um se. companheirismo, né. É verdade. E a senhora falou, né, como foi importante o pastor Jacó, a igreja de Maringá. A senhora começou o curso básico. Sim, E depois desse curso, como foi? A senhora fez? eu fiz o curso básico, me deu bastante capacitação ali Sim. para estar servindo na igreja. Eu fui me inclinando muito para a área de ensino, né, Uhum. da produção de material, então essa bagagem, assim, foi tipo uma degustação, porque Uhum. era um básico, né. Sim. E também com isso, Não vendo deixar meu com vontade de querer mais, né? vendo o nosso interesse, tudo, aí o pastor Jacó sabia que a gente queria, né, o nosso alvo mesmo era o ISBEL, era estudar teologia integral, era o chamado, né, o ministério. Então ele num casamento, a gente ajudava nos casamentos, o Sandro com a mesa de som, a gente ajudava em tudo que dava, a gente queria estar em tudo. No final desse casamento, ficava aquele tempo meio sossegado, aí ele chamou eu e Sandro na sala e falou, isso a gente já estava namorando, Uhum. né. Ele falou: "Vocês querem mesmo, ir para o seminário, quer estudar?" Nossa, eu fiquei, Muito ele falou: feliz. "Então vocês vão ter que abrir mão do trabalho de vocês, entregar tudo, não vai ter, assim, recurso, não vai ter, assim, a bolsa, né". E aí no outro dia eu pedi demissão, a gente veio pela fé. É um passo de confiança, De né? confiança, né. No nosso caso, assim, a gente queria, além da teologia, do seminário, a gente também queria dar sequência. Então, ali foi uma conversa fundamental com o pastor Jacó após aquele casamento, e foi onde tudo começou. A gente veio primeiro para um semestre na igreja local, né, a gente ficou, 6 meses ali, o final do ano de 95, integral mesmo, servindo na igreja, experimentando, estreitando os laços ali com a equipe de liderança. E depois já, na época tinha vestibular aqui no ISBEL, viu. Ó! Tá muito mais fácil agora, gente, aproveita. A gente veio, um casal de pastores trouxe a gente fez o vestibular, e daí, passamos, Ai, que legal. e quando iniciou as aulas, acho que foi em fevereiro, a gente veio para morar aqui. E nós moramos no ano de 96, casamos em dezembro. O ano que eu nasci. O mês que eu nasci. Ai, meu Deus, tá denunciando minha idade aqui. E a gente casou em dezembro de 96 e depois continuamos. Foram 4 anos, na época eram 4 anos, de Uhum. teologia, e nós temos uma história aqui com o ISBA, nossa vida aqui, 4 anos, foi muito gostoso, né. A gente foi, aprendendo prática ministerial. Assim, teologia é algo apaixonante, porque o pastor Clevenger,
Uhum. muitos pastores aqui que servem, né, na denominação, aqui no ISBEL, o pastor Vanderlei, né, que é o nosso diretor, a gente estudou com o pastor Cleber, a gente teve esse privilégio, ele já está na glória com Jesus, mas ele deu todas as teologias pra gente, apaixonado, aquele sotaque carregado, que é o pastor que eu ouvi a palavra quando Sim. me converti, e cheguei aqui, ele que era o professor de teologia. Ó, legal. E então, teologia para mim, ela é coração, ela é fervor, ela é lágrimas nos olhos, ela é muito importante. Porque nas aulas do pastor Clemenger, era muito difícil não chorar. É. Então a teologia bíblica, né? Teologia assim que dava vida para aquelas palavras assim que eu li ali nas escrituras. E o pastor Clemenger, ele falava, às vezes ele parava e a gente não entendia muito bem, mas aí ele dava uma fungada assim e ele Que estava lindo. chorando. Que lindo. Então ele era um professor de teologia com lágrimas nos olhos, né? Foi muito. Nunca vou esquecer, né, essas aulas. Nunca vou esquecer. Isso é muito importante, né? A gente tá aqui incentivando, sempre falando de estudar e tudo mais, mas que o propósito sempre é a gente se aproximar do Senhor, né? Porque senão qualquer conhecimento sem a presença de Deus, ele é vazio, né? Uhum. E que bom isso, assim. Que isso já foi passado dessa forma, né? Que às vezes Sim. a gente recebe o conhecimento ali sistemático, né? E tem que traduzir isso para o dia a dia. Mas quando ele Uhum. já é passado com essa paixão, né? Ele também Sim. queima no nosso coração. É. E eu sei que, né, o pastor Clevenger fez o papel dele tantos anos, né, como missionário no Brasil, servindo, mas ele deixou um legado, né? E outros que estão chegando, a gente tem hoje o pastor Adriano, o professor Adriano, que, puxa vida, né? Como que as pessoas falam dele, como ele tem essa paixão, esse fervor ali quando É ensina verdade. também, apóstolo Paulo, né? Quando ele É. ensina a Bíblia. Então eu vejo que o Isbel não perdeu isso, né? Não. Desde lá do pastor Clevenger, o Isbel não perdeu isso. O que eu escuto dos alunos é o mesmo que eu vivi, em 1996, desde 1996, eu vejo essa mesma fala hoje, né? As pessoas estão falando a mesma Sim. coisa. Então, quando eu penso em teologia, eu penso nos discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. Uhum. Aquela conversa de Jesus com eles, aquele fogo no peito, né? Que não ardia o nosso coração. Então, quando eu leio aquele texto, eu vou para as aulas de teologia do pastor Clevenger. É, aquele ardor no peito, assim, a gente não saía das aulas sem estar comovido, né, com o que a gente aprendia. E eu me identifico também, porque tô terminando agora, né? E realmente as aulas de Adriano são bem assim. Ontem eu tive aula dele, e às vezes são aulas bem confrontadoras, assim. Aula que você termina com a cabeça bagunçada e vai organizando ao longo da semana, né? Sim, Ele diz que vou sim. deixar aqui pra vocês pensarem, e a gente fica Aham. com aquilo na cabeça, mas queimando realmente no nosso coração. O desejo, tanto pela presença do Senhor, como por conhecer mais, né? Parece que Sim, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer ele, né? E uma coisa que a senhora falou que eu achei muito interessante foi que vocês começaram namorando e aí vocês trabalhavam, né. E esse processo é muito importante, eu acho, da gente falar um pouco sobre, porque a gente vive num tempo onde a produtividade tem crescido cada vez mais, assim, e a gente vê até muitos jovens saindo da igreja, né. Eh, Saindo da igreja porque, falta de tempo, por tantas atribuições que tem. E aí a gente ouve a sua história, né, que estava ali namorando, vocês pretendiam casar e abriram mão disso para estar no seminário por entender o chamado do Senhor realmente. sim, foi exatamente isso. A gente já namorava, quando o pastor Jacó teve essa conversa com a gente estava com 1 ano e meio de namoro, e a gente já tinha começado a comprar os móveis, a gente queria se Uhum. casar. E daí ele falou: "Olha, só que não dá para casar agora, você tem pelo menos 1 ano ali, né". E a gente abriu mão, a gente assim, a gente tinha o recurso do acerto lá do trabalho, Sim. compramos um carro para ajudar minha irmã que estava passando uma situação difícil financeira. "Vamos investir nesse carro aqui, só para ajudar ela". Aí o carro foi roubado, Ai, meu Deus. né, em seguida, e foi muito legal, porque a gente entendeu claramente que Jesus estava dizendo assim: "Não, venha para depender, É um você chamado para dependência. venha de mãos vazias,
dependa, não fica preocupado com recursos, vocês vão casar, vocês não vai acontecer tudo o que tem que acontecer, mas vai ser tudo pela fé, né. E foi muito nossa, Deus deu muito mais, né, foi infinitamente mais, não assim de riquezas, né, mas como que tudo foi se ajustando, né, como que Deus nos ensinou a pagar o preço, a viver pela Sim. fé também. Mas a gente trabalhava, a gente tinha, uma carga horária, né, bem puxada, a gente servia na igreja. O Sandro saía direto do trabalho, jovem, né, já ia direto para a igreja servir, ficava lá esperando a igreja abrir, né, queria Aquela vontade de servir. trabalhar, né? É, então a gente sempre foi assim, trabalho, namoro e servir. É muito É, importante falar sobre isso, porque eu acho que é um princípio que a gente precisa ter no nosso coração, o da dependência do Senhor. Não tô falando aqui que é errado você estudar, você trabalhar, isso é bom. Inclusive a gente tá aqui para incentivar você, né? uhum, Não só na teologia, nosso primeiro episódio, caso você não tenha assistido, foi sobre educação e para estudar e se desenvolver em outras áreas também. Mas a gente não pode, na verdade, a gente não pode perder a dependência do Senhor. Esse fio de dependência mesmo, né? Essa sim. confiança. Porque senão as coisas são em vão. Tudo que eu faço é por mim. E é interessante, assim, que a teologia, né, o buscar a Deus em primeiro reino, em primeiro Sim, lugar, ele foi abrindo tantas portas pra gente, porque você imagina assim, ai, né, vai como se fosse um nicho, assim, da vida que fechou ali. sim. Não, abriu tantas portas, né. Eu vejo o Sandro, meu Deus, o Sandro, ele se formou em inglês, formou em espanhol pelo FISC, né, arranha um italiano, arranha um francês. O Sandro fez história, o Sandro fez pedagogia. Mas a primeira coisa que a gente fez foi teologia. Foi um básico em teologia e depois, né, a formação completa ali em teologia. E isso daí deu um desejo, assim, de aprender mais. E na missão por Cristo, a gente foi entendendo que estudar outras coisas, aprender outras coisas, é enriquecer muito mais o nosso chamado. E por fim, né, a gente fez psicanálise, o Sandro faz, né, outras pós-graduações. Eu fiz também a teologia aqui no ISBEL, convalidei na Unicesumar, fiz, psicopedagogia, fiz psicanálise, fiz um mestrado em educação cristã. Então não é assim, Foi realmente uma porta, né, que abriu. pelo contrário. Eu fazer a teologia, compreender a vida a partir de Deus, né, da teologia, Sim. né, do estudo de Deus, das coisas de Deus, amplia totalmente nosso horizonte os horizontes, amplia a nossa vida, faz a gente ter uma compreensão maior do mundo, né, das necessidades do mundo, Sim. e aí a gente vai se capacitando, estudando outras coisas, para se preparar para a missão. É muito bom. Todas essas coisas são ferramentas, né? A gente Sim, vai tendo como ferramentas. ferramentas. Que legal. E aí, depois disso, né, a senhora sempre na verdade, a senhora começou no ministério, né? Eh, Diferente de algumas pessoas, às vezes começam a estudar e têm o desejo pelo ministério, a senhora já estava no ministério e foi tendo esse desejo. Sim, totalmente. E aí, eu queria saber como foi esse processo para a senhora de desenvolver esse desejo pelo ministério, né, não desejo, mas na verdade esse entendimento de que o Senhor tinha chamado a senhora pra gente, só pra falar, eu falo muito senhora, né, às vezes Tô me sentindo uma vovozinha aqui, tá, eu gente? percebi. Eu vou só explicar, é porque é uma coisa muito cultural da gente, chamar a gente, né, com respeito, falar senhor, senhora, e aí como é a pastora eu sempre Aham. falo senhora, professor eu sempre falo senhor. E aí eu fico na cabeça, tenho que chamar de você, porque todo mundo fala você, mas é costume, né, mesmo de chamar Né. senhora, é mais por respeito. Eh, então você, teve esse desejo esse entendimento do ministério, só que existe uma diferença, né, eu acredito, porque para os homens, geralmente, como é mais comum que homens sigam o ministério do que mulheres, né, o ministério pastoral especificamente, muitas vezes quando eles começam a estudar, eles já têm esse entendimento de: "Ah, acredito que o Senhor me chamou para ser pastor", né, ou alguma coisa do tipo. Com a senhora, como é que foi isso? A senhora já tinha esse entendimento de que talvez ia servir, no ministério pastoral? Ou como foi esse processo de entender esse chamado do Senhor na sua Uhum. vida? Não, desde de cedo eu já tinha uma convicção no coração que eu queria servir a Deus com toda a minha vida, né. Uhum, Mas lógico, tem todo um processo, eu comecei, na área de ensino, como eu falei, eu servi crianças, né, uhum, trabalhando com crianças na igreja, primeiro como
discipuladora ali de um pequeno grupo nas aulas, né, Uhum. nos estudos na igreja, depois lecionando, me tornando a professora, né, depois produzindo conteúdo, material, refazendo o material, dando uma qualidade maior. Então foi todo esse processo, né, a gente foi fazendo isso. Na verdade, assim, é o eis-me aqui. Uhum. Quando você está com o coração aberto para Deus, né, você está servindo na igreja local, no início, assim, você vai fazendo de tudo, você vai aprendendo de tudo, você vai, onde há uma necessidade, você vai servindo. Uhum. Até que, eh, uma vez Deus falou comigo numa frase que eu nunca esqueci, porque eu, né, também é pegando tudo e chega um momento que você tem que aperfeiçoar, funilar. Aí Deus falou: "Marinês, para cada necessidade há um chamado, mas nem todo chamado é seu". Ó, Então, às vezes a gente quer abraçar, porque né, assim, o eu mundo ficava como centralizando, até roubando o lugar de outro. E foi interessante isso, porque aí Deus começa, aquilo que a gente fala hoje, que é o formador de heróis, né. sim. Então eu fui aprendendo, hoje eu tenho esse conceito, David, Ferguson, mas antes eu não tinha esse conceito do formador de heróis, mas eu comecei a praticar sem ter, né, essa teoria aí. Então eu fui entendendo que é uma riqueza muito grande, quando você vai ganhando, aprendendo, Deus vai te preenchendo, né, com mais conhecimento, capacitação, aí é a hora de você formar pessoas também. Uhum. Então a gente deixa também de ser Sim, centralizador e você muito começa a investir importante. em outras pessoas. Então é tão prazeroso quanto você ver o outro fazendo, o outro que você ajudou, né, a formar. Então eu fui passando também para esse outro nível, de não Uhum. só ficar fazendo, mas de treinar pessoas, capacitar pessoas para elas estarem fazendo. E aí a liderança, né, Sim. você se torna um líder. Quando você vai formando equipes, você vai capacitando outras pessoas. Então foi acontecendo isso comigo, né. Agora o reconhecimento, assim, como mulher, pastora, ele demorou um pouquinho. Teve primeiro essa abertura, de ser enviada para o seminário, de fazer teologia, Tinham e muitas aí mulheres na época que a senhora fazia? tinha mulheres, mas assim, sempre era aquele debate. É sempre uma questão, Eu né, sempre vivi um todo tabu. esse momento, né, Sim, as mulheres sendo desvalorizadas, tinha aquela questão: "Ah, mas a gente estuda para quê?", sim. né. E eu sempre participava desse debate dizendo: "Olha, eu tenho espaço na minha igreja que eu posso estar servindo, você não tem? Você não pode servir? Você é impedida de servir? Então serve, né, Uhum. vai pela fé, vai servindo, não fica buscando tanto um reconhecimento agora, os tempos vão mudando, vai com firmeza ali, dando o seu melhor, servindo, porque Deus vai honrando, vai acrescentando". E comigo, né, foi acontecendo isso. Eu me lembro, assim, quando a gente se formou, o Sandro imediatamente foi reconhecido na nossa denominação como pastor, né, ele entrou para o quadro de pastores Uhum. da nossa denominação. Eu não, né, Com a mesma com formação, a né. mesma formação. Desculpa aí amor, mas até com nota maior que você, né. Ê! Pouquinha diferença, pouquinho. Mas na prática ali, né, e pasmem vocês, eu na igreja após minha formação, por 2 anos, eu fiquei servindo em tempo integral, com horário de entrada, horário de almoço, à noite, Uhum. igualzinho, às vezes até mais, né, que os pastores reconhecidos. Mas eu fazia isso, eu ia, entrava, batia cartão, né, entre Sim. aspas, servia de sábado, de domingo, normal, Sim. não precisava do título. Uhum. Eu era pastora ali, eu estava servindo, eu estava fazendo minha parte, e depois veio o reconhecimento, né, porque tem os momentos ali. E depois abriu a porta, aí ninguém fecha, né. A Que bom, gen né. Aí me tornei pastora reconhecida, né, teve é demais, né, foi consagração na igreja, consagração na denominação, ordenação, então foi um caminho lindo, Ai, assim, que né. lindo. E é muito importante, porque a senhora falou de legado, né, desse formador de heróis, e o fato de eu estar aqui hoje estudando seminário também, entendendo esse lugar no ministério também passa pela sua história, né, porque a Sim, senhora um dia, esteve nesse lugar. E é muito interessante porque ainda tem, né, muitas mulheres aqui no IB, assim, não sei em outras instituições, mas a gente tem mulheres aqui, ainda em menos número, né, em menos quantidade. E essa é engraçado
Eu sei que hoje em dia é muito menos do que antes, mas ainda é uma discussão, né? Há tantos e tantos anos. E uma coisa muito interessante que a senhora falou, que eu concordo muito, é o fato de que a gente não precisa do cargo, né? Do nome. Não precisa. A gente precisa entender que se o Senhor ele nos capacitou para isso, né? Como a senhora se sentiu capacitada, já estava ali servindo na igreja integralmente, no Ministério de Ensino desde sempre, você usa o que o Senhor te deu, né? Os dons com Uhum, os quais o Senhor capacitou você para poder servir a Ele, né? Então, independente do cargo. Mas, apesar disso, também é muito importante, né? A gente ser reconhecida. uhum. Mais pela questão de entender que o Senhor nos chamou também, né? Pela questão Mas sabe o bíblica que que é disso. mais gostoso? Sim, Porque a igreja me reconhecia, sim. né. Então, antes de vir títulos, essas coisas, é interessante que você fazendo, servindo, né, a comunidade, você indo, você formando pessoas. Gente, é isso, né, não é de título. Na Uhum. verdade, o título não mudou nada na minha vida. Eu sei Sim, que daí criou um legado, eu acho sim, que abriu portas para sim. outras mulheres, né. Eu fui a primeira pastora ordenada na nossa denominação, então abriu portas, isso aí eu reconheço. Mas na igreja local, eh, se o meu pastor me permitia servir sem limites, qual que era a diferença, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes a mulher ela não se permite, né? Ela mesma coloca um obstáculo de não estudar, de não se preparar, É porque verdade. fica sentada esperando um reconhecimento. Não, E muitas né? vezes também a gente vê mulheres que se colocam à sombra ali. A gente falou isso, acho que no último podcast. Enfim. A gente vê nosso marido estudando e pra gente tá o suficiente. Mas a gente vê que, assim como o relacionamento com o Senhor é individual, né? Esse aprofundamento no conhecimento também é. Essa Sim, experiência, né? sim. Não, e eu e o Sandro, assim, a gente nunca trabalhou juntos, Uhum. a não ser antes de sermos pastores, né? Que a Sim, gente trabalhava nas equipes juntos. Mas ficou muito definida, assim, a área de cada um, nosso trabalho. A gente nunca trabalhou junto, na mesma área, assim, servindo, né? Não, ele tinha o chamado dele, o trabalho dele, eu tinha o meu, mesmo antes do reconhecimento, eu tinha minhas áreas, as minhas habilidades, os meus dons que Deus me concedeu. Então sempre foi muito separado, né? Então a mulher tem que entender isso, ela tem o chamado dela. sim, Mesmo que não for, não tem chamado para ser pastora, mas todo mundo tem chamado para tem. o sacerdócio universal de todo crente, todo Sim. cristão, todo mundo tem um chamado, né. Eu me lembro, o pastor Cleves foi muito importante mesmo, olha que eu estou lembrando aqui, eh, foi tão bonitinho quando a gente terminou teologia, a gente voltou para Maringá, ele ia para Maringá, daqui de Londrina, para treinar eu, o pastor Carlos, o Sandro, para não se perder a teologia, né. Ele ia lá para dar aula pra gente, passar o material do professor, nos preparar. E eu perguntei para ele um dia, assim, eu fiquei meio incomodada, porque na época ainda não era reconhecida. Eu falei: "Pastor Clevenger, ah, que o senhor acha? Qual é a sua opinião?", né, o senhor já me citou os americanos tudo, né. Aham. "O que o senhor acha do ministério pastoral da mulher?". Aí ele dá aquela fungadinha quando ele vai falar uma coisa importante, né, quando ele ia Aí se falar uma fala. coisa importante. E aí eu nunca esqueço, ele disse assim: "Eu quero só ver quando chegar lá no céu, eh, se Deus impediu qualquer pessoa que foi alcançado por uma mulher para salvação, se Deus impediu essa pessoa de entrar no céu, porque foi alcançado por uma mulher". Que lindo. Ele não respondeu, assim, dentro da questão de: De "Ah, pode e não pode, pode, né? não pode", mas ele respondeu, de forma prática, da prática, né, do nosso Uhum. chamado. E ele falou: "Não, nenhuma mulher vai ser nenhum um homem ou mulher ou criança, ninguém vai ser impedido de entrar no céu por ter sido alcançado por uma mulher". Então ele estava dizendo: "Sim, eu acredito no chamado da mulher, no pastoreio da mulher". De um jeito Era muito bonito, muito inclusive, ele falou, bonito, né? ele disse, né, Sim, ele respondeu na linguagem da eternidade, é né. verdade. E a gente vê que o próprio Jesus fez isso, né? Sim, Quando ele ressuscita e aparece pra Maria Madalena, ele dá a ela o direito de ser testemunha dele, uma coisa que era sim, negada às mulheres, né? exato, né. E a gente poder isso, assim, entender que o Senhor chamou a todos nós, Todos, né? né. E é muito interessante que a senhora falou sobre a questão do dom, né? Cada um tem os seus dons.
né? Eu não necessariamente eu tenho o mesmo do meu marido, né? A gente pode servir junto na igreja, ou a gente pode servir separado, um pode trabalhar em outro lugar, outro na igreja. Aham. E como foi assim que dons, né, que a senhora percebeu? Tô falando isso porque as pessoas que estão ouvindo também irem talvez despertando algumas coisas, né? Uhum. Porque eu, por exemplo, eu sempre fui muito faladeira, né? E o que pra mim, por muito tempo, era um problema, assim, quando eu era criança, adolescente, eu sempre fui aquela criança, assim, bem tagarela. E aí eu falava muito e tal, e eu sempre gostava de falar, e também, sempre que eu chegava da escola, eu passava tudo que eu tinha aprendido pra minha mãe. Então eu chegava falando, falando. E aí, às vezes, minha irmã, lembro que ela até às vezes falava, tá bom, menina, para de falar um pouquinho. E minha mãe dizia, deixa ela falar, ela tá aprendendo, deixa ela falar. E como isso foi importante pra mim de me incentivar a isso, assim. É o jeito que eu tenho de aprender, é passar pra outra pessoa. E eu entendo Uhum. que hoje em dia eu gosto muito de ensinar também. Então, eu sirvo no Ministério Infantil na igreja, eu também hoje tenho trabalhado com crianças, com adulto também, né, ensinando inglês. Então, o ensino já estava ali, né? Quando a gente olha pra trás, muitas vezes a gente percebe coisas que já estavam ali. Sim. Quais dons, assim, que a senhora percebe que já estavam ali na senhora, que a senhora foi trazendo pra essa questão do ministério, entendendo isso no Senhor? Uhum. Ah, eu achava assim, nossa, eu sou o tipo da pessoa mais chata, Uhum. assim, mais da organização, né? O Sandro não, o Sandro é relacional também, é todo esparramado, É né? difícil, né, pra gente assim, porque eu também, eu acho que o Davidson ele é muito mais legal que eu digo, ele é muito mais legal. As pessoas gostam mais dele, as crianças, assim. Uhum. Pra mim é um pouco mais difícil. Eu deixo pra ele também, né. É, eu falo assim que o Sandro é esparramado, né? Aham. E eu sou mais focada, assim, sou mais estrutura, mais organizada. Uhum, Mas eu sempre lutei. O que era essa organização? Porque nos meus testes de dons, né, uhum. ou avaliações em relação aos meus dons, sempre aparecia a questão da organização, eh, da, do ensino, né? Sempre foi aparecendo essas coisas, liderança, Uhum. fé, então alguns dons assim mais latentes. Agora, a gente vai entendendo melhor servindo. Porque era muito confuso no início. Às vezes a gente Sim. quer se apegar muito nisso, é muito confuso. Né? Eu mesmo, por exemplo, eu achei que eu ia ser missionária na África, né? Mas hoje Deus me usa para ser um instrumento de bênção na África, mas não estando lá, né? Eu sou moderadora da comissão de missões na igreja local, né? Ai, A gente apoia 10 famílias ao redor do mundo em missões. Então, olha que diferença, né? De eu achar que eu estaria no campo para eu estar coordenando recursos, né? Missionários, né? Ao redor do mundo. É muito diferente, então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está começando, tudo é um início, então você vai servindo de todo o coração, você vai fazendo, e os dons, eles vão se aperfeiçoando, você vai ficando melhor nisso, você vai compreendendo melhor isso. e a gente também vai percebendo aquilo que a gente não tem. Aquilo que a gente não tem, Uhum. mas no início você precisa servir em tudo. Por exemplo, crianças, né? A gente fala assim, nossa, tem nada a ver com criança. Não, eu liderei por anos lá em Maringá, 8 anos, o Ministério Infantil. Né? Eu liderei aqui também em Londrina, muito tempo, o Ministério Infantil. Mas o que eu entendi? Que eu liderava adultos. Eu liderava a equipe com pessoas com dons de ensino com a criança. Sim, muito Então, bom. só que eu precisei estar inserida no contexto, aprender tudo, ser aquela pessoa lá, né, da ponta, para aprender, para eu poder ter autoridade, ter, né, toda esse conhecimento para liderar as equipes. Produção de material. Então, como que eu vou entender? Como que eu vou fazer isso aqui, né, na liderança se eu não estive lá, se eu não Uhum. participei? Então, não rejeita nada. Eu acho que quando a gente está ali começando, a gente está entendendo ainda Sim. nosso perfil, não rejeita nada, faz tudo, tudo vai ser bênção. E aí, o que aconteceu? Eu fui entendendo que a minha organização não é assim, eu vou organizar as coisas no lugar, né? Organização de coisas. Sim. Mas olha como que já está muito claro agora na minha cabeça. O meu dom é produção de conteúdos, né, para ensino, para grupos nas casas. Então, eu produzo material, produzo cursos.
Então, é meu dom, produção de conteúdos e estrutura, organização de estruturas humanas, não de coisas, né? Uhum. Ah, eu vou colocar essa caixa no lugar, essa mesa tá bagunçada. Não. Aí isso aí foi ficando para Uhum. trás e agora eu tenho bastante habilidade, assim, de estruturar. Então, eu vejo assim, ah, nós precisamos começar um ministério ou vai acontecer um evento aqui. Nossa, na minha cabeça, na hora, eu já consigo estruturar quem vai fazer o quê, as equipes, né? O que que vai precisar. É uma cabeça boa de esquematizar Nossa, tudo, né? e sempre relacionado a pessoas. Eu não sou igual o Sandro, relacional. Eu sou mais estrutura. Mas a minha estrutura é humana, é de pessoas, não de coisas. E agora que eu consegui perceber, né? Alguns anos e afunilou tanto que eu entendi isso. E é com isso que eu trabalho. Meu trabalho está todo em cima disso. É muito bom a gente perceber, né? Se olhar e se perceber. A gente teve um episódio aqui com Mariana, que é psicóloga, e a gente tava falando sobre como estudar teologia faz a gente se entender também, Sim, né? E a gente conhecer o Senhor vai fazendo a gente se perceber. E como é importante a gente se perceber, se entender aquilo de bom que existe na gente, porque nada é desperdiçado pelo Senhor, nada, não é? nada. A gente olha pra coisa assim que, sei lá, às vezes a gente é nova, né? Uma menina que gosta de organizar as coisas, como isso poderia ajudar no reino de Deus, não é? Às Sim. vezes tem talento, eu mesmo, eu por muito tempo ouvi aquilo, né, de que a gente tem duas orelhas pra ouvir e uma boca pra falar, e eu sendo muito falante, ficava até culpada, assim, eu falo muito, será que é errado? Muitas vezes eu pensei que era errado, eu gostar de falar, enfim, de me comunicar, Uhum, e hoje eu entendo que o Senhor também usa isso pra glória dele, né, que ele me fez assim. uhum. É que através do estudo, né, da teologia, ali, o estudo da Bíblia, você vai vendo a riqueza de Deus. Porque o que que é a Bíblia? Ela vai mostrar como que Deus lidou com as pessoas, como que as pessoas em missão, né, foram construindo o cristianismo É até verdade. hoje, né, até hoje. Então é como que Deus foi usando o jeitinho de cada pessoa, né? Amós era um boiadeiro, então você vai vendo assim, A gente vê que é, Davi era um pastor, um né, e aí pastor, ele né? consegue o que nenhum soldado conseguiu, ele conseguiu com pedrinha, né, e uma funda. Aí o outro é acadêmico, o outro é. Então, todos, né, foram capazes de servir a Deus dentro do que eles eram, dentro, Uhum. né, das suas habilidades. Então, é isso que a gente vai vendo. Ao estudar, a gente vai vendo a riqueza de Deus nas escrituras, na história do cristianismo, até chegar na gente, né? E uma coisa que eu tenho aprendido também é que liderança, ela não tem um perfil, Sim. né? A liderança, ela não tem. Qualquer pessoa pode liderar. Qualquer pessoa, porque liderança é influência. Uhum. E às vezes a gente pensa que é influenciar um certo tipo de pessoa. Não. A gente sempre fala aqui, qualquer pessoa pode liderar um grupo. Porque ela vai atingir as pessoas que ela tem acesso, as pessoas, ela vai liderar o público dela. Né? Aham. As pessoas se identificam com ela, com o perfil dela, com a liderança dela. E às vezes são pessoas que eu não vou alcançar, que eu não vou atingir. Então, qualquer pessoa pode liderar. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode se preparar, qualquer pessoa pode estudar para se capacitar dentro do seu jeito de ser, né? Dos seus dons, do que Deus deu a ela. Cada pessoa pode ser um líder. Muito Cada importante. pessoa. Muito importante a gente lembrar que não existe um molde. Não existe um molde de Não, não cristão. Não existe um existe. molde de líder, né? Não. Como a senhora falou, a gente vê na própria Bíblia pessoas completamente diferentes, né? Servindo ao Senhor com aquilo que eles tinham. Às vezes é a música, às vezes é na guerra. A gente vê que, por exemplo, Davi, né? Era um rei ali de guerra, de vencer batalhas. E Salomão já Uhum. foi diferente. Né? E os dois foram para a glória de Sim. Deus. E a gente vê um Pedro, né, tão simples, né, Sim, tão também. e que daí ele foi, né, se preparar também ali, quando ele veio, foi preenchido pelo Espírito Santo, o Paulo que, né, já era um erudito, não tem, Deus usa todas as pessoas dentro dos seus dons, né, da capacidade que ele deu, todas as pessoas podem ser usadas. Então, eh foi isso que eu entendi, né, ao longo dessa caminhada, desde 1989 caminhando com Jesus, eu entendi, assim, que todas as pessoas têm suas riquezas, né, todas as pessoas são capazes de liderar pessoas, de influenciar pessoas,
E a diferença é o quanto a gente se doa também para se preparar. Essa que é a diferença. Tem pessoas que pareciam que prometiam tanto e não fizeram quase nada porque não se prepararam, não buscaram, né? É, conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a teologia, não se equiparam e aí ficaram para trás, né? Foram confiando só em si mesmas e não dependeram de Deus e não beberam de outras fontes Uhum. também, porque a gente também é uma composição de muitas mãos, É né? verdade. Então, quando eu olho para trás, todos os meus professores, né? Eu vejo alguns que estão aqui ainda, o Maurício Mantovani, que é professor do ISBEL, foi meu professor de hebraico, Ó, né? A Bíblia que eu tenho hoje, né, adquiri dele, que legal. de hebraico. Depois eu me tornei professora de hebraico, professora de grego, mas eu aprendi aqui no ISBEL. Eu fui recebendo, fui bebendo dessa fonte. Então, eu sou um pouquinho também dos meus professores, né, de quem me ensinou. Eu sou um pouco dos alunos com quem eu estudei e que foram passando de outras denominações, que foram me enriquecendo. Então, a gente não tem como você confiar em você mesmo e você achar que você vai servir a Deus sozinho, Você é né? suficiente, né? Você é suficiente, não. A gente precisa de mais. É por isso que Deus nos fez corpo, né? Por isso que Isso. que a Bíblia usa essa alusão. A gente é corpo. Cada um é um Uhum. pedacinho e juntos a gente Sim, funciona. sim. Muito importante. Inclusive, importante contra, né, essa batalha que eu acho que a gente tem enfrentado nessa geração, que é a batalha da comparação. Acho que talvez sempre tenha existido, mas eu percebo que hoje é muito mais forte. Por causa das redes sociais, a gente tem acesso a muito mais gente, a muito mais ministério, e gente fazendo coisa que você não consegue fazer porque você é diferente, né? Uhum. E quando a senhora estava falando, eu estava pensando nisso. Em como é importante a gente entender aquilo que o Senhor me entregou e entender o que o Senhor entregou para outra pessoa, porque, ó, eu sou um pedacinho, né? A senhora falou. Que a gente é uma Sim, composição de todo sim. mundo que passou e também de quem está do meu lado. Muitas vezes a gente quer ser bom no que o outro é bom. E isso é um problema, né? A gente tem que entender e saber, né, precisar, assim, entender o que eu sou bom, o que Deus me capacitou para ser. Porque no que eu não sou, o meu colega é, o meu marido é, né? Uhum. A minha irmã é. Então a gente pode ir se complementando, né? Eu vou até usar uma palavra forte aqui, né? Por favor, me entenda. Mas a comparação ela é uma desgraça É, mesmo. Por quê? Por causa da comparação, principalmente essa questão no campo ministerial, né, de uhum, igrejas, a gente perdeu a capacidade de se alegrar com o é outro. verdade. A gente perdeu a capacidade, né, da gratidão. A gente está plantando uma igreja lá em Arapongas, eu e o Sandro, e uma vez eu me lembro que eu estava orando, daí Deus me trouxe assim para interceder lá na oração, na igreja, no culto, pelas igrejas da cidade, igrejas sérias. E eu lembro que eu estava orando e falando, Deus, obrigado, porque tem outros irmãos aqui batalhando com a gente para alcançar a cidade, para a salvação de outras pessoas, igrejas sérias, né, nesse mesmo momento estão alcançando pessoas que a gente não está alcançando, né? Então, a gente perdeu, por causa da comparação, essa capacidade de celebrar o que Deus está fazendo na outra É igreja, na verdade. vida do outro, os dons que Deus concedeu ao outro. É por essa ingratidão, por essa. Ai, como que eu poderia dizer? Esse desconforto Uhum. com que a gente Essa falta de contentamento, falta né? de contentamento que a gente deixou de se alegrar com o que o outro é, Sim. né? Então, isso é muito triste. A gente precisa recuperar isso, né? Essa alegria de quem nós somos, de como Deus nos fez, saber que a gente pode aprender mais dentro do que nós somos, a gente pode investir né, na nossa formação, Sim. servir a Deus com excelência e sem diminuir o outro e sem deixar que o outro nos diminua também, né? Entender que a gente também precisa do outro, né? É. Tem uma música que eu gosto muito, que ela usa uma alusão, né? A igreja, que é a coxa de retalhos. Fala que a gente é uma coxa de retalhos, Aham. né? Que é aqueles pedacinhos coloridos, tudo unido ali. E fala, tipo, uma coxa de retalhos presa no varal, né? No quintal. Quando a Aham. gente olha e vê, é tão bonito, né? Quando a gente vê aqueles pedacinhos todos coloridos e juntos. Eles estão juntos, eles são uma coisa só, com um propósito, né? Mas Que é tão cobrir a igreja. diferentes. E tão diferente. Nem me fala de cogetalho. O Sandro é apaixonado. Até eu preciso achar uma, assim. A gente, uma irmã em Maringá, quando a gente estava lá ainda, fez uma para ele, mas já se perdeu, desgastou. E foi E bom ele lembrar gosta. isso. Precisa arrumar uma cogetalho, que ele Tô é aqui pra lembrar. apaixonado. Ele é Ai, que apaixonado. legal.
Ah, eu acho que é isso. Que conversa boa, né? Aham, Que aprendi tanto hoje aqui. Eu queria que, pra gente finalizar da melhor forma, que a senhora pudesse, já deu muitas dicas, muitas palavras de incentivo, mas dá uma palavra uhum, final de incentivo, né? aham, Pra quem tá assistindo, especialmente para as mulheres que estão nesse lugar, de incentivar elas a estudarem a teologia, né? De buscar o Senhor aham, dessa forma. uhum. A minha palavra, principalmente a todas as mulheres, acho que meu testemunho, né, já é um encorajamento, um incentivo para vocês. Nunca fazer com peso, nunca servir, né, pensando, né, em titularidade, em algo mais. Serve de todo o coração, vem se preparar, estuda mesmo. Eu acho que a mulher precisa entender isso, que ela tem que estar aqui, né, estudando, se preparando. Como disse o pastor Clevenger, né, você vai mandar muita gente para o céu, Amém. muitas pessoas vão entrar lá no céu através do seu chamado, do teu servir, da sua missão por Cristo. Talvez você não vai ser uma pastora, né, com um título ali dentro da igreja, mas você é uma pastora sim. Você é uma vocacionada, você está em missão por Cristo, você recebeu Jesus no teu coração, você está em missão. E eu convido você a estar aqui no Isbel, a viver aquilo que os discípulos de Emaús viveram, né? Esse fogo no coração, né? Não estava queimando o nosso peito quando ele falava. E Jesus estava falando do quê? Estava falando das escrituras sagradas. Então vem estudar, vem deixar o seu coração queimar, pela teologia, pelo estudo, pelo preparo, e você passar esse fogo depois para outras pessoas, para outras mulheres. É aqui que você tem que estar, tá? Então, recebe aí teu chamado, faz a obra, né, do ministério, porque no Senhor o seu trabalho nunca vai ser em vão. É verdade. Em nome de Amém. Jesus. Amém, amém. Gente, a gente fica por aqui nesse episódio que eu acredito que abençoou muito você, né? E essa série, se você não assistiu os outros vídeos, corre lá, volta, assiste. E eu espero que o seu coração saia queimando, assim como a gente falou aqui, para te estimular a buscar mais o Senhor. É isso. Até o próximo Talk.